Olá, alunos, seja muito bem-vindo a mais esta aula. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre a estratégia da captação de recursos, que toda instituição, toda organização da sociedade civil precisa ter uma equipe de captação que vai trabalhar numa estratégia. E depois dessa estratégia pronta, já montada, essa equipe então vai entrar com o processo de plano de ação, que é a forma de execução daquilo que foi feito dentro da estratégia. E eu citei algo que eu quero apresentar para você. Eu falei sobre o ciclo PDCA. E eu quero agora aqui apresentar para você esse ciclo. Para que funciona? O que é o PDCA? PDCA nada mais é do que uma ferramenta de gestão administrativa. Ela serve tanto para entidades do segundo setor, que são as empresas privadas, cujo foco primordial é a obtenção do lucro para os seus stakeholders, para os seus investidores. Também serve para o primeiro setor, que é a repartições públicas, tanto federais, estaduais e municipais, trocando em miúdos, seria obviamente isso. E também o terceiro setor. O terceiro setor, que você conhece bem, você é aluno aqui da escola do terceiro setor, sabe que o terceiro setor, conforme instituído pelo artigo 44 do Código Civil, fala principalmente das associações e das fundações. Então, não é porque uma entidade do terceiro setor, sem fins econômicos, sem fins lucrativos, que não visa o lucro, mas sim impactar a comunidade, a sociedade na qual ele faz parte, na qual a instituição está inserida através da sua prestação de serviço. E não é porque o foco primordial não é o lucro que não precisa aplicar gestão. E como nós falamos na aula anterior, eu quero apresentar. Fique tranquilo se você, neste momento aqui, de repente não conseguir entender ou até mesmo enxergar tudo, mas eu vou deixar nesta aula aqui este banner do PDCA. E o PDCA, você pode ver aqui atrás de mim, é essa esfera redonda aqui, ó. E por que é uma esfera redonda? É por essa razão que nós falamos de girar o PDCA. Toda vez que você vai ouvir falar sobre PDCA, principalmente se for eu falando, e algumas personalidades ilustres, como o senhor Vicente Falcone, que é de uma empresa de consultoria de resultado, ele foi um dos maiores desbravadores e anunciadores do PDCA no Brasil. E Vicente Falcone, ele sempre fala girar o PDCA. Mas eu quero trazer uma breve explicação e de forma bem sucinta aqui para você, que o PDCA é uma ferramenta de gestão, uma metodologia para se alcançar o resultado que se espera. É uma ferramenta metodológica. E essa palavra metodologia, que significa, é uma palavra grega, que significa meta e odos. Meta seria um resultado a se alcançar, e o dó seria o caminho, ou seja, o caminho para alcançar o resultado que se espera. Isso que significa metodologia. E esta ferramenta do PDCA, essa ferramenta de gestão, ela vai te ajudar a alcançar o resultado. E todas as vezes que nós falamos em meta, você precisa ter em mente também a questão primordial, que é um problema. Toda vez que eu tenho um problema para resolver, esse problema é a minha meta. A solução desse problema é a minha meta. Então você pode, aluno, até escrever aí, problema igual a meta. Toda vez que você tem um problema, você tem uma meta para alcançar. Qual que é a meta? A solução desse problema. E no exemplo na qual nós estamos dando, nós estamos colocando a possibilidade de uma associação precisar financiar um projeto. E esse projeto que vai ser financiado precisa-se de R$100 mil para que esse projeto ele saia do papel e vá para a efetividade, seja executado. Então foi feito todo um plano estratégico e agora esse plano estratégico precisa ir para ação. E para ação nós precisamos de fazer planos de ações.
Porque você não precisa ficar desesperado pensando, meu, é 100 mil reais. Não, nós vamos fazer um desdobramento de meta através do plano de ação. E através do plano de ação, o nosso, o nosso foco é alcançar esse resultado. É para isso que serve o PDCA. E o PDCA é essa esfera redonda que você está vendo aqui atrás de mim, e ela tem 4 partes. 4 partes que eu vou te apresentar a partir de agora. Lembrando, fique tranquilo. Paulo, professor, eu não estou conseguindo ver tudo. Na aula eu não consegui guardar. Assista a aula quantas vezes for necessário. E eu ainda vou deixar esse banner aqui dentro da aula. Você vai conseguir acessá-lo, tá bom? Então são essas 4 esferas, né? Essa verde, essa em azul, essa em laranja e essa em lilás, tá bom? Começando pela verde, que o nome PDCA é a primeira letra de 4 palavras. Plan, do, check e act. São palavras em inglês, né? Porque por mais que foram os japoneses que criaram o PDCA, os americanos que difundiram muito o PDCA para o mundo todo, né? Eu não vou contar a história do PDCA, mas é desta forma que ele se apresenta, tá bom? Essas 4 palavras em inglês. A primeira palavra significa plan, segunda do, check e act. A primeira parte que é do PDCA, que é o P, é o plan. E o que significa plan? No plan, a primeira coisa que você vai fazer é localizar os problemas e estabelecer as metas. Neste exemplo, localizar o problema. Nós precisamos levantar 100 mil reais para um projeto. Localizamos o problema. Como alcançar esses 100 mil? Vamos estabelecer as metas. Vamos estabelecer tudo que precisa ser executado para alcançar este problema, para poder solucionar o problema que é ter 100 mil reais dentro de um período estabelecido para então cumprir o projeto. Então a primeira coisa é localizar o problema e estabelecer as metas. Aí você vai analisar o processo, como que eu vou chegar até essa meta dos 100 mil. Depois de feito tudo isso, nós vamos estabelecer um plano de ação. Como é que nós vamos conseguir chegar até lá? Primeiro eu identifico o problema. Qual é o problema? Eu preciso de 100 mil reais. A associação precisa de 100 mil reais e não tem de onde vir esse dinheiro. Esse já estabeleceu uma meta. O problema é igual à meta. Lembra que eu te falei? Estabeleceu-se a meta. Então agora, vamos analisar o processo. Qual o processo? Qual o caminho que nós vamos tomar para chegar até lá? É aí aonde você, dentro do que você já aprendeu nesse curso, você vai procurar pelo menos uma daquelas 6 formas, aquelas 6 maneiras, ou até as 6, se você quiser, aí cabe de cada instituição, uma daquelas 6 formas, uma daquelas 6 maneiras de captar recurso, de captação de recursos, e vai ver qual que é mais proveniente de alcançar o resultado esperado. Professor, eu posso escolher uma só? Vai depender da instituição, da urgência, da capacitação das pessoas. Então você vai escolher. Vamos fazer um evento. Vamos fazer uma vaquinha. Vamos fazer um trabalho nas mídias sociais. Aí vocês vão estabelecer qual vai ser o processo para alcançar. E aí, então, o plano já está feito. Depois disso realizado, que é o plano, nós vamos para o do. O que é o do? Nós vamos treinar as pessoas envolvidas no processo. Vamos treinar. Vamos fazer um evento. Quem são as pessoas envolvidas? Então pega essas pessoas. Fulano, você vai fazer isso, ciclano, você vai fazer aquilo outro. Tem um conhecimento? Não. Então vamos dar a você o conhecimento. Vamos treinar, capacitar as pessoas, para que as pessoas consigam executar da melhor forma aquilo que está planejado. Tá ok? Depois disso vem a execução. Vamos pôr a mão na massa agora. Executa-se tudo aquilo que foi planejado. Essa é a segunda parte do PDCA. Depois de colocar a mão na massa, executou, nós vamos para a terceira parte do PDCA, que é o check. O que é o check?
Eu vou verificar agora se as metas estão sendo alcançadas. É muito importante fazer a verificação. O PDCA, o bom e o espetacular do PDCA é isso, é te dar condição de no processo você conseguir ir analisando, verificando se estamos no caminho certo ou não. E por que isso é muito importante? No Brasil, nós temos uma terrível dificuldade, né, nós não temos a cultura de checar. Planeja, executa, lá no final vê o que deu errado, volta lá para o princípio. Não, tem que checar, tem que ir acompanhando os resultados, os índices, tem que acompanhar. Se eu tenho um prazo de 30 dias para alcançar, né, eu não, a equipe toda, né, alcançar este resultado de 100 mil reais, nós vamos fazer 30 dias de execução, a cada dia tem um valor econômico que nós temos que alcançar, então eu tenho como verificar se estamos alcançando. Ontem nós conseguimos praticamente o valor para 2 dias. Hoje nós não alcançamos, mas ontem compensou. Precisa fazer a análise, a verificação, e isso você vai fazer no terceiro passo. Se não, né, descobrir o porquê e definir um método. Estou alcançando, estou dentro do esperado? Estou, maravilha, então vamos padronizar isso aqui. Não estamos, vamos descobrir o porquê. Está faltando o quê? Está faltando mais pessoas, está faltando mais conhecimento, está faltando. Então, o que estiver faltando quando você, no check, verificar que a meta não está sendo batida, você então vai procurar saber o porquê. Estão aplicando realmente o plano de ação da maneira correta? Será que não está faltando aplicar nada? Está sendo tudo aplicado dentro daquilo que foi pré-estabelecido lá no plano estratégico? Foi feito isso? Não. Então vamos executar. Executou da forma correta? Vamos verificar de novo. Estamos dentro do prazo, estamos dentro do planejado, estamos conseguindo arrecadar o valor que nós estávamos aguardando para este período? Se sim, né? Se não, você vai descobrir o porquê e vai aplicar as correções. Se sim, definir, né, aquilo como correto e começar a padronizar. E vem a última ação, que é o ACT. O ACT é o quê? Não funcionou as ações corretivas que nós fizemos. Então vamos começar de novo. Vamos girar de novo. Funcionou. Se funcionou, vamos padronizar isso. Vamos ter isso aqui como um método. Porque das próximas ações, nós já sabemos o que precisa ser feito. Para os próximos projetos, nós já temos a ciência e a certeza de como fazer. É só girar o PDCA dentro daquilo que nós já fechamos como certo, já fechamos como correto. Se não, vamos girar o PDCA de novo. Vamos ver onde está errado. Nós vamos girar o PDCA até tudo sair da maneira correta para que nós possamos, então, travar aquele processo e colocar como padrão. Padronizar dentro da instituição. Todas as vezes que falar de projeto, precisamos de arrecadar valores, vamos girar o PDCA. Nós já sabemos o que devemos fazer. Nós não vamos ficar perdidos para lá e para cá, cada um sem saber o que precisa ser feito. Não é equipe captadora de recursos, ela já vai girar o PDCA da mesma semelhança do projeto anterior. Isso vai dar à equipe profissionalismo, produtividade, eficiência, efetividade. As coisas irão acontecer de outra forma, numa outra esfera, completamente diferente. Por isso que uma instituição, não importa aluno ou aluna que está assistindo essa aula, não importa o tamanho da instituição, precisa ter um plano estratégico, precisa do plano estratégico ele colocado em ação, e através do quê? Do PDCA. Existe mais uma ferramenta aqui que eu posso citar, eu não vou mostrar ela agora, mas a gente pode citar, que é o 5W2H.
O 5W2H também é uma ferramenta que vai dar à instituição a condição da execução do plano de ação. E o 5W2H nada mais é que uma ferramenta que vai dizer quem vai executar aquela tarefa, quando, aonde, qual o valor que precisa se investir para a execução daquela tarefa e qual é o prazo que se tem para tudo isso. Então, identificamos o problema, estabelecemos a meta com 5W2H, nós então estabelecemos um plano de ação e começamos, treinamos a equipe para que a equipe toda tenha o mesmo conhecimento daquilo que vamos fazer e começou a executar. Executou, vamos para análise, vamos verificar se as metas foram alcançadas. Não, não foi alcançada. Por quê? A chave de tudo é a pergunta. Não alcançamos a meta, por quê? Vamos lá verificar. Cumpriu-se, executou o plano de ação da maneira que precisava? Ah, não, teve alguém aqui que não fez, então vamos executar. Gira de novo. Chegou no resultado? Ainda não chegou no resultado, porque está faltando conhecimento. Vamos buscar o conhecimento necessário. Gira de novo PDCA. Chegamos no resultado? Ainda não, porque está faltando gente. Então vamos buscar essas pessoas, vamos treinar essas pessoas, nós vamos até acertar. E agora, estamos alcançando resultado? Sim, estamos alcançando resultado. O que a gente precisa fazer então? Padronizar a maneira que nós realizamos tudo aquilo. E vamos colocar isso como método, uma metodologia. Isso, repito para você, aluno, vai trazer para a instituição uma capacitação de um outro nível totalmente diferente. A instituição vai começar, então, a captar recursos de maneira profissional. Mas, para isso, precisa ter alguém que seja responsável por todo esse projeto. Por isso que eu disse para você que não pode ser alguém da diretoria executiva, porque eles têm outras tarefas. Não pode ser alguém do Conselho Fiscal, porque ele tem outras tarefas. Eles podem, no momento do brainstorm, daquela chuva de ideias, é uma reunião em que todos vão sentar e vão perguntar assim, a pergunta é, dá ideias, como que nós possamos captar 100 mil reais? E aí cada um vai dando as ideias, vão dando as ideias e sendo tudo anotado, não se despreza nada no brainstorm. Nessa chuva de ideias, nessa reunião que as pessoas vão dar ideias, então não se perde nada, vão se anotar tudo. E aí fica depois, nessa reunião no brainstorm pode estar até as pessoas da diretoria executiva, do conselho fiscal, mas depois da chuva de ideias ter terminado, fecha a equipe captadora de recursos. Vamos ver qual que são as melhores ideias. A ideia A, B e C. Vamos então nessa A, B e C. O que é preciso para executar ela? O que precisa? Quantas pessoas? Quanto de recurso financeiro? Quanto de conhecimento? Isso aí já é o PDCA gerando. Quem vão ser as pessoas responsáveis por cada coisa? Planos de ações. Executou todo mundo, vamos ver se estamos dentro da meta, estamos alcançando. Ah, não estamos alcançando. Por que não estamos? Vamos verificar o porquê que nós não alcançamos aquilo que precisávamos. Alcançamos, então vamos padronizar esta maneira de trabalho. Vamos transformar numa metodologia dentro da instituição. Todas as vezes que for necessário, captação de recursos por conta de um projeto, nós já saberemos o que iremos fazer. De que maneira? Vamos começar com o brainstorm. Depois nós vamos fazer uma mineração das ideias que foi feita no brainstorm. Vamos se fechar aqui, vamos verificar quais são as ideias que nós vamos escolher, quais são as melhores, como que nós vamos executar, o que precisa, o que falta. Isso é levar a instituição para um outro nível completamente diferente. E aí a captação de recursos, eu tenho a certeza que ela acontecerá de uma forma muito, mas muito melhor do que se espera. Isso é profissionalismo na captação de recursos.
Isso é profissionalismo. Você que é um aluno aqui da escola do terceiro setor, de repente nunca ouviu falar do PDCA, ou você já ouviu falar, mas para o segundo setor, em empresas, você nunca imaginou, de repente, fazer o giro do PDCA, o ciclo PDCA dentro de uma instituição do terceiro setor. Mas, pois bem, isso aqui é o pulo do gato. Pulo do gato. Eu falo para você, eu trabalho com o terceiro setor há muitos anos, mais de 2 décadas. E boa parte das instituições não faz esse trabalho. Os clientes da escola do terceiro setor, quando a gente apresenta um projeto e mostrando para eles tudo isso que eu estou lhe ensinando, alguns só mais precisam de tudo isso e depois quando eles começam a executar, gerar o PDCA, eles falam assim, Paulo, eu poderia saber disso antes. Iria encurtar tantos problemas para nós, porque isso aqui dá condição de você saber de fato o que está acontecendo dentro da instituição. Obviamente que eu não me aprofundei 100% em tudo, porque nós demandaria aí muitas aulas. Mas esse tanto que eu te mostrei já é capaz de lhe dar condição. Eu vou deixar aqui desta aula, né, em anexo, o banner com o PDCA para você, se possível, decore. Se possível, faça um quadro e coloque lá na sua sala, na instituição, no hall, aonde a equipe de captação de recursos sempre estará vendo. É desta maneira que se eleva o padrão de uma instituição. Até a próxima aula.